Gente, eu quero trabalhar e conversar com vocês à luz das Escrituras, dentro dessa celebração de 33 anos. Eu quero falar a respeito da natureza, vida e vocação da igreja. Digam comigo, natureza, vida e vocação da igreja. Ok? Para isso vamos a Efésios capítulo 1. E nós vamos ler 18 versículos, de 1 a 18. Poderíamos ler todo o capítulo 1 até o verso 23, mas a fim de ganharmos tempo, eu vou ler até o verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 a 18. Quem encontrou, diga amém. A Escritura diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 11. Nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo os olhos do vosso coração iluminados, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Queridos, eu decidi fazer uso desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, porque a carta que Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso é talvez a carta mais rica para a compreensão da natureza, vida e vocação da igreja, ou seja, o que a igreja é, como a igreja vive e se comporta e qual é a vocação da igreja. Então nós vamos observar um pouco dessas verdades contidas aqui. O primeiro capítulo de Efésios, ele está estruturado em 3 sessões. A primeira sessão, verso 1 a 2, é a saudação apostólica, o que era costume de Paulo. A segunda sessão, versículos 3 a 14, são um hino de louvor. Na realidade, Paulo está cantando. Eu costumo dizer que quando eu olho para os escritos de Paulo, Sandro, eu tenho dificuldade de identificar quando Paulo está orando, louvando ou pregando, porque tudo se mistura de uma maneira tão maravilhosa
que você fica tentando entender. Mas se olharmos com atenção, como faremos, para o versículo 3 em diante, vamos perceber que Paulo inicia essa sessão com a expressão bendito seja, ou, em outras palavras, tudo que está registrado do versículo 3 ao 14 é um hino de louvor que Paulo está erguendo a Deus por intermédio de Jesus Cristo por causa de algo que ele chama de bênçãos espirituais. Digam comigo, bênçãos espirituais. E assim que Paulo termina esse hino de louvor a Deus por intermédio de Jesus, por causa das bênçãos espirituais, ele faz uma oração intercessória pelos santos da igreja de Éfeso e que naturalmente se estende a nós. Assim, Efésios capítulo 1 é um hino de louvor e uma oração. E quando nós observamos o conteúdo desse hino de louvor, nós descobrimos as riquezas e a glória da redenção operada por Deus ao favor do seu povo para edificar a sua igreja. E depois, no tempo de oração e intercessão de Paulo, nós percebemos o que nós necessitamos a fim de que essas verdades sejam internalizadas em nós. E é basicamente isso que eu quero conversar com vocês. Antes eu quero falar de 3 características básicas de uma igreja bíblica e saudável, ok? Estamos celebrando 33 anos de igreja, eu penso que é extremamente pertinente nos lembrarmos disso. Eu vou tentar fugir dos termos teológicos, eu vou usar 3 agora, mas vou explicar eles bem pragmaticamente. A gente que ensina tem uma tendência a fazer isso, né? Mas os teólogos e estudiosos usam alguns termos que para nós são muito úteis para a nossa reflexão mais aprofundada. Então, há 3 características centrais de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela é doxológica, ou seja, ela é orientada para a glória de Deus. Doxa vem da palavra glória. Então, doxologia, por exemplo, é louvor, ok? Então, a igreja bíblica, ela é doxológica, ela existe exclusivamente para a glória de Deus. Se nós observarmos o texto, nesses versículos que lemos, Paulo usa 3 vezes a seguinte expressão: para o louvor da sua glória. Versos 6, 12 e 14. Paulo está dizendo algo mais ou menos assim: em Cristo, Deus operou isso. Aí ele diz, para o louvor da sua glória. Então ele continua, diz em Cristo, Deus também operou isso. Então ele faz uma pausa e diz, para o louvor da sua glória. E no verso 14, novamente, e Deus também operou dessa forma em Cristo, para o louvor da sua glória. Então tudo que Deus faz tem uma orientação doxológica. Existe para a glória de Deus. Um olhar mais abrangente para as Escrituras nos mostrariam que os anjos existem para a glória de Deus, que toda a criação existe para a glória de Deus, que os céus e o firmamento anunciam a glória de Deus, assim como a igreja existe para a glória de Deus. Então, a primeira aplicação necessária, como membros do corpo de Cristo, que constitui um povo redimido de Deus, é responder a seguinte pergunta: a maneira que nós conduzimos a nossa vida rende glória integral a Deus? Ou seja, se nós projetarmos o verso 12 de novo, novamente, esse verso, ele acaba com toda a falácia coaching da nossa geração, de uma sociedade em crise quanto ao seu propósito existencial. Então as pessoas estão sempre procurando alguém que diga para elas a razão da sua existência. Então, para empobrecer os cursos coachings, pastor Sandro, é só ler o versículo 12 de Efésios. Você está, Deus, para que eu existo? As Escrituras são claras. Vamos ler juntos? Com o fim... Pronto! Então, por exemplo, existe uma série de orações que nós fazemos que são desnecessárias. Por exemplo, um jovem vai entrar na academia e aí ele começa naquela crise. Eu faço matemática ou biologia? Tipo assim, 2 áreas que não dialogam, né? É bem típico. A grande questão nas nossas orações ou questionamentos a Deus não é a respeito desses pormenores.
A pergunta a ser respondida é: como por intermédio deste ou daquele curso eu posso render glória integral a Deus? Então, uma tarefa cristã a ser feita diariamente é: essa atividade, tarefa, ambiente que eu estou inserido, nesse contexto, eu estou glorificando a Deus? Então nós percebemos que a primeira característica da igreja é existir para a glória de Deus. Então a igreja é doxológica. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos o trabalho enorme que nós temos, irmãos. Porque eu e o pastor Sandro conversávamos há pouco. Uma das coisas, porque nós estamos aqui no espírito de celebração, então a gente não vai ficar denunciando o sistema religioso, eu não quero perder meu tempo com os mortos, como diz o próprio Senhor, mas quero dizer que uma das coisas que, por exemplo, me angustia é quando uma igreja local, ela é caracterizada pela face do seu pastor. Sabe, coisas como: eu sou da igreja do pastor fulano. Eu sei que é só um costume, mas, gente, eu particularmente, quando alguém diz isso, eu me sinto tão mal, e eu tenho um temor que Deus jogue um raio na minha cabeça e me mate, como Herodes. Eu digo: irmão, não fala um negócio desse. A igreja não é minha. Então, hoje nós percebemos um desvio tão grande, ouça, da natureza doxológica da igreja, que existem pastores celebridades. Vocês acreditam? Que se comportam como celebridades e que roubam e desviam toda a atenção, admiração e louvor que deve ser dado exclusivamente ao Cristo de Deus para si mesmos. Então, uma comunidade de fé saudável, ela é intrinsecamente doxológica. O comportamento, a vivência dessa comunidade glorifica exclusivamente Cristo Jesus. Pode parecer uma coisa óbvia, mas o nosso comportamento tem andado distante disso. Então, um dos empenhos da minha vida nos últimos 21 anos tem sido trabalhar por comunidades doxológicas, que existam exclusivamente para a glória de Deus e de ninguém mais. Então, essa é a primeira característica, para que a gente, então, entre um pouquinho mais no texto. A segunda característica, ainda dentro da nossa introdução, é que uma igreja bíblica, ela é logocêntrica. Ela é centrada em Cristo, a palavra encarnada, e nas Escrituras, a palavra inspirada. Então, todo o centro do ajuntamento da igreja é Cristo e a sua palavra. De novo, quando fazemos uma autoanálise da condição evangelical do nosso país, o que percebemos? Que os nossos cultos são antropocêntricos, não logocêntricos. Não são centrados na pessoa de Cristo, palavra encarnada. Não são orientados pelas Escrituras, palavra inspirada. São centradas no homem e orientadas pela necessidade vigente. E aí por isso há um fluxo, né? Porque tem igreja, literalmente, entre aspas, a gosto do freguês. Se eu estou sendo confrontado a viver um estilo de vida que glorifique a Deus, isso me custa muito, eu vou para uma igreja mais leve, com uma mensagem mais rasa. Eu gostaria de sair da minha casa e receber palavras de motivação para suportar a minha semana. Você sabe que a crise da nossa geração e a patologia do século XXI é a ansiedade. E a ansiedade está relacionada, ao que a gente já vai conversar, ao problema de não ter uma identidade firmada em Cristo. Então a gente nunca vive o agora, nós estamos sempre numa expectativa daquilo que pode ser. E isso causa a patologia da ansiedade constante. Quem sabe um dia eu vou alcançar isso, eu vou conquistar, eu serei aquilo. Mas as Escrituras dizem que em Cristo já somos. Só que me parece que isso não tem sido suficiente para a maior parte dos cristãos evangélicos, essencialmente do Brasil, nessa geração. Porque eles estão sempre almejando uma coisa além daquilo que Cristo já realizou por eles. E tampouco eles acessam essas coisas realizadas por Cristo. Eu vou me antecipar em algo que eu ia dizer um pouco mais adiante.
Mas Paulo ora por revelação. E revelação não é quando você tem uma informação que ninguém tinha. Revelação é quando você acessa aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus para a sua redenção. Então, pessoas de revelação, de visão espiritual, são pessoas que acessam as riquezas de Deus liberadas em Cristo Jesus. Quem está me entendendo, amém? Mas, irmão, vou para o culto para o pastor me revelar meu RG. Não, isso aí é macumba evangélica. Isso é adivinhação, espírito do diabo. Revelação, quando alguém fala assim, cara, Deus me deu uma revelação que ninguém teve. Eu digo, nem me conta isso aí, pelo amor de Deus. Se em 2000 anos de história de igreja ninguém recebeu isso e não está nas escrituras, eu não quero. Quem está me entendendo, amém? Então preste atenção. A igreja é doxológica, orientada exclusivamente para a glória de Deus. A igreja é logocêntrica, centrada em Cristo como palavra encarnada, nas escrituras como palavra inspirada. Terceira característica central e básica da igreja, para fecharmos a introdução, a igreja é pneumodinâmica. A palavra pneuma significa espírito. Quer dizer que a igreja é gerada, reunida e capacitada pelo Espírito Santo. A igreja pneumodinâmica é que todo o dinamismo da igreja é produzido pelo Espírito de Deus. Primeira coisa, a igreja é o ajuntamento daqueles que Deus os alcançou em Cristo. E esse congregar, inclusive isso fica muito claro na bênção apostólica de Paulo aos santos da igreja de Corinto. Preste atenção. Paulo diz, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e quem lembra? A comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus congrega o povo de Deus. Uma igreja pneumodinâmica, de novo, é gerada. É o resultado de pessoas que nasceram de novo. Não são pessoas que simpatizam com o Evangelho. Não são pessoas atraídas pela cobiça. São pessoas geradas de novo pelo Espírito. Como Cristo disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, uma vez que a igreja é uma comunidade gerada pelo Espírito, o mesmo Espírito que gera a igreja, reúne a igreja. Então, aqui em São Gonçalo não tem, mas lá em Curitiba tem muito crente que não estima a comunhão. Aí eu começo a suspeitar se eles são gerados do Espírito. Porque todo que é gerado do Espírito anseia a comunhão, porque ele é o Espírito da comunhão. Então a igreja se congrega, ouça, não por uma boa programação, não porque há um pregador conhecido, não porque há um time de louvor incrível. A igreja se congrega porque o Espírito atrai para o ambiente de relação aqueles que foram gerados do Espírito. Então a comunhão não pode ser negligenciada como tem sido nos nossos dias. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Comunhão não é um mero ato de comermos, embora por vezes ele é manifestado dessa maneira. Comunhão é dar e receber a vida de Cristo. Comunhão não é sentar para assistir o Brasil jogar amanhã. Isso pode ser expressão de pessoas que têm comunhão, no problem. Nós podemos assistir o Brasil em nome de Jesus, a gente faz isso. Na verdade, tudo que eu faço é em nome de Jesus, eu tenho sempre na mente o nome do Senhor. Agora, comunhão é dar e receber da vida de Cristo. Amém, gente? Então, a igreja pneumodinâmica é gerada, reunida e é capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. John Stott, o importante pregador inglês, disse que a igreja é a única, usando uma linguagem para traduzir o que ele queria dizer, é a única cooperativa que existe para o benefício de seus não-membros. Toda cooperativa, talvez você pertença a algum tipo de cooperativa por causa da sua área de atuação. Toda cooperativa é a reunião de pessoas com interesse comum que visam direitos comuns, ok? A igreja é a única cooperativa no mundo que existe para o interesse dos seus não-membros. Ela existe para o bem do outro. Quem está me entendendo, amém? Ela existe para o bem
do mundo. Eu costumo sintetizar isso, dizer que toda a nossa vida precisa ser para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. Todas as vezes que a igreja milita em causa própria, Deus a derrota. E talvez isso tenha acontecido no Brasil recentemente. Mas deixa para lá. Que é um dia de celebrar, né, Sandro? Amém? Então, quem é espiritual discerne as coisas espirituais, né? Então, deixa eu te falar o seguinte. Projetem, por favor, de novo o versículo 3 e vamos olhar verso a verso, de uma maneira mais pragmática. No meu livro eu vou trabalhar isso mais profundamente, então você que tem um anseio de crescer numa compreensão mais clara do Evangelho, da natureza, vida e vocação da igreja, o material vai te ajudar. Olha lá, inicia-se o hino de louvor. Inclusive nosso time de música lá em Curitiba, na Família dos que Creem, fez uma canção de tanto eu ensinar esse tema. Isso é maravilhoso, e a gente canta a palavra. A gente não canta os nossos anseios, a gente não canta as nossas necessidades, nós cantamos as Escrituras, que é mais uma maneira de internalizarmos a nossa fé. Amém? Então Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um hino de louvor. E ele diz que Deus em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, a razão do hino de louvor é bênçãos espirituais. Agora, o que são bênçãos espirituais? Nós vamos perceber e identificar pelo menos 5 bênçãos espirituais aqui nesse texto. Podemos identificar mais, talvez, de uma outra abordagem. Eu costumo abordar o texto dessa maneira. Primeira coisa, bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo, a fim de que pelo seu Espírito nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente Deus nos criou para ser e fazer. Amém? O que eu quero dizer com isso é que em Cristo nós já temos tudo. O que precisamos? Revelação. Porque revelação não é o mesmo que ter uma nova informação. Revelação é acessar aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. E aí nós vamos olhar como isso é a garantia de uma vida cristã vitoriosa e de comunidades de fé saudáveis e bíblicas, ok? Mas preste atenção, bênçãos espirituais. Como a gente precisa resgatar o valor dessa sentença? Por quê? Porque grande parte dos cristãos do século 21 estão atrás de bênçãos terrenas. Eles vivem o bezerro de ouro dos evangélicos, é bênção, vitória e conquista financeira. Isso que lota templos de pseudo-igrejas. Bênção, vitória e conquista financeira. A tua vitória vai chegar, varão. Eu vejo uma chave. Aí o povo flui as multidões. Aleluia. Vai passar a chave do carro a 2 metros. Pega aí, o povo pula. É o bezerro de ouro dos crentes da atualidade, é a bênção. Faz sentido ou não? Perceba que esse tipo de mensagem enche pseudo-igrejas. Só que essas pessoas, na sua maioria, não são nem nascidas de novo. E as que são eternos bebês espirituais, como as 2 filhas da sanguessuga, a saber, dá e dá. Como se Deus em Cristo não tivesse nos dado tudo. Agora escute, a verdadeira apreciação das coisas terrenas parte da plena satisfação nas coisas espirituais. Vou dizer de novo. A verdadeira apreciação das coisas terrenas parte da plena valorização, satisfação das bênçãos espirituais. Quando eu tenho a perspectiva que eu já estou suprido, então eu desfruto de todas as coisas de maneira que eu não tenho falta de nada. Isso não é apenas uma retórica de alguém que porventura tem uma vida financeira regalada. Esse não é o meu caso. O meu caso é de alguém redimido por Cristo Jesus, um ex-dependente químico, órfão de pai, criado numa periferia, que hoje tem o privilégio de pregar o Evangelho de Cristo no mundo inteiro,
tenho uma vida simples e modesta, moro de aluguel, tenho um carro financiado que é mais do banco do que meu, mas todo mundo acha que é meu quando eu estou dirigindo ele, vocês precisam ver. Até parece que é meu, tenho uma Bíblia no porta-luva, mas sou plenamente satisfeito em Cristo Jesus. E eu também não sou franciscano, eu não estou fazendo apologia à pobreza, mas eu decidi não enriquecer com o Evangelho. Muitos recursos passam na minha mão, mas eles são para a edificação da casa do Senhor. E eu tenho há 21 anos vivido de maneira que não me falta nada. Amém? Eu costumo brincar aí, a molecada em época de Copa. Dias atrás eu estava em Londres, eu discipulei um garoto, essas coisas que Jesus faz, né? E esse garoto trabalha no Chelsea, então é amigo da galera lá. E aí eu cheguei lá, já teve o VIP para mim, no Stamford Bridge e tal, entendeu? Aí eu tô sem clube, mas eu não perco a passada de jogador caro, entendeu, gente? Aquela coisa, ó. Quem vê, eu fechei com o Chelsea, né? Então, assim, o cristão, de certa forma, é isso. Hã? Tá vendo o Cristiano Ronaldo? Tá sem clube, mas não perde o penteado, né? Então, não importa as muitas tribulações e angústias que nós somos submetidos para a glória de Deus. A verdadeira apreciação das coisas terrenas reside na plena satisfação das coisas espirituais. É a convicção que eu tenho tudo. Então, vou dizer de novo, bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo Jesus, a fim de que pelo seu Espírito, você e eu nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente Deus nos criou para ser e fazer. Primeiro é uma transformação de quem nós somos. Depois, o resultado disso é uma vida que cumpre a vocação e glorifica a Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Paulo vai citar 5 bênçãos espirituais, como eu disse para vocês. Primeira bênção espiritual, verso 4. Olha o que o texto diz. Efésios 1, 4. Como também nos, leiam para mim, só a palavra, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Primeira bênção espiritual, eleição. Deus escolheu cada um de vocês para si mesmo. Gente, eu vou te falar que isso é mais do que uma sentença gloriosa. É por isso que Paulo, quando tem em mente as bênçãos espirituais, ele explode em louvor. Talvez Paulo ia passar já as instruções, mas ele lembra que em Cristo, Deus elegeu, escolheu soberanamente um povo para si. O que Paulo faz? Ele explode em louvor e diz, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa a eleição, que é a escolha soberana de Deus do seu povo. Então, nós não vamos aprofundar tanto essas questões, seriam questões extremamente maravilhosas e profundas, né, que dariam muitas horas e horas de reflexão. Mas eu quero essencialmente focar em algo. Paulo diz que essa eleição se deu antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Logo, o primeiro resultado prático da eleição tem que gerar firmeza da nossa identidade. Mas o que nós percebemos são milhares de cristãos lutando por aprovação alheia. E as pessoas estão constantemente frustradas por não receberem a aprovação das pessoas que elas desejam receber a aprovação. Mas a grande questão bíblica é, se Deus te escolheu, que valor tem a opinião alheia? Por que nos empenhamos tanto em buscar a aprovação dos homens? Porque a doutrina da eleição não foi revelada a nós, não é algo que acessamos, não internalizamos essa verdade ainda. Então, quando nós cremos piamente na doutrina da eleição, nós vencemos a necessidade de aprovação alheia. Amém? Mas tem uma coisa bem misteriosa aqui, que eu só vou abrir o parênteses, para uma outra ocasião a gente aprofundar. Paulo vai usar uma expressão, a minha preferida do livro de Efésios, capítulo 3, verso 11, ele vai dizer que tudo que Deus fez, que ele está relatando, é de acordo com o seu supremo ou eterno propósito. Aí Paulo diz uma coisa estranha aqui, ele diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Aí você pensa assim, como que Deus me escolheu em Cristo antes de criar o mundo? Na verdade, Paulo está usando uma linguagem para traduzir a eternidade do plano de Deus.
ok? Nenhum de nós que estamos em Cristo somos uma obra do acaso ou um erro dos nossos pais. Nós somos frutos da escolha divina. Amém? Mas antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a igreja estava em Cristo antes de Deus fundar o mundo. E aí quando a gente continua lendo Efésios, a gente chega lá no capítulo 5, a gente percebe uma coisa curiosa. Escute. Paulo começa a falar da relação de um casal, mas na verdade ele quer explicar isso que ele chama de propósito eterno de Deus. Então ele diz, mulheres, submetam aos vossos maridos como Cristo à igreja. Efésios 5, 22 em diante, para você que quer anotar e refletir em casa. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele diz, para lavar e a santificar, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Aí Paulo vai, porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos. Amém, irmãs? Aleluia. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, os maridos devem amar suas esposas e se entregar por elas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma mulher não tem dificuldade de se sujeitar a um marido que se entrega por ela. Glória a Deus, irmão. Amém, né, os irmãos? Mas aí Paulo diz assim, Efésios 5:32, ele diz, grande é este mistério. Aí você pensa, nossa, que mistério, hein? O dia que a Fran se submeter ao Leandro, como a igreja está sujeita a Cristo, e o Leandro amar a Fran, como Cristo ama a igreja. Aí Paulo diz, não, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aí você diz o quê? Paulo está usando um matrimônio para explicar o propósito eterno de Deus. Mas Paulo faz uma coisa. Deixa eu fazer um parênteses. Projeta para mim, gente. É possível Efésios capítulo 5? Atrapalha vocês ou não? Dá? Pode ser? Dá, né? Efésios 5, então, vai lá do versículo 30. Daí a gente volta aqui rapidinho. Efésios 5, 30. Que eu quero que você veja isso com seus olhos. Olha só, porque somos membros do seu corpo. Mas a tradução original aqui não diz isso, diz ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Porque é uma citação de Gênesis. Eu sou adepto de que tivesse sempre em negrito quando é citado o Antigo Testamento para a gente entender. Aqui é uma citação de Gênesis. Então, onde você ouviu a expressão ossos dos seus ossos, carne da sua carne? Onde nós ouvimos isso? Quando Deus cria a mulher. E quando Adão olha para a mulher, ele diz, uau, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é feita da mesma natureza minha, amém? Então Paulo remete os leitores de Efésios a Gênesis, para explicar como a gente foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo e fomos abençoados em Cristo antes da fundação do mundo. Aí olha o que ele diz no verso 31. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois. Então, da onde nós temos essa citação? Gênesis. Você vê que intencionalmente Paulo está levando a mente dos Efésios para entender o supremo propósito de Deus. De novo, o que Paulo quer traduzir? Como Deus escolheu a igreja em Cristo antes da fundação do mundo e como a gente foi abençoado em Cristo antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Não é kardecismo, tá, irmão? Fica em paz. É que Deus trabalha da perspectiva eterna. E Paulo está explicando isso. Aí ele cita Gênesis. Por quê? Porque quando a gente olha para Gênesis 1, 26 e 27, diz que Deus criou homem e mulher no mesmo dia e os abençoou. Mas em Gênesis 2, o homem está sozinho. Aí você pergunta, onde está a mulher? A resposta é, estava no homem. De maneira que quando Adão termina a tarefa de nomear a criação, escute, ele descobre uma coisa, a coisa que Deus queria que ele descobrisse. Qual? Ele estava sozinho. Então Adão vê toda a criação de Deus perfeita, em harmonia, chama girafa de girafa, elefante de elefante, né? E sai dando os nomes às plantas e tudo. E depois, no fim do dia, ele está um pouco, né, desanimado. E Deus, o que foi? Ele disse, olha, eu descobri uma coisa. Não há ninguém semelhante a mim. O que Deus produziu em Adão? O desejo pela comunhão. Amém? É como se Deus dissesse assim, né? Eu costumo brincar, né? Pensemos na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito. E quando Adão disse, não há ninguém semelhante a mim. Aí eu costumo pensar, só brincadeira, tá? Talvez tenha acontecido alguma coisa parecida com essa. A Bíblia não diz. O Pai olhando para Jesus dizendo assim, agora ele está pronto. Por quê? Ele sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. O criamos para a comunhão.
E Deus só usa pessoas que foram batizadas com o seu mesmo sentimento. Então, quando o homem tem desejo de comunhão, como Deus teve desejo de uma comunhão com a raça humana e a criou, Deus faz vir um profundo sono sobre o homem, abre uma das costelas e forma a mulher. Lembra disso? E aí os dois se tornam uma só carne. Então, quando Deus abençoou a mulher, ela estava em Adão. Sabe que é uma coisa curiosa? Que a ciência descobriu que o homem é XY no seu DNA. Ou seja, o DNA da mulher é XX, o cromossomo dela. Dentro do homem tem o DNA que dá origem à mulher. Legal, né? Gênesis diz isso, que a mulher estava em Adão. E o que Paulo está dizendo? A igreja, eu e você, estávamos, de alguma maneira, que nossa mente não consegue conceber, em Cristo, na eternidade passada. E isso nos dá uma segurança que nada neste mundo poderia nos dar. Não somos uma obra do acaso, não somos o fruto de um abuso, não somos um erro mal programado dos nossos pais. Somos o povo eleito de Deus em Cristo, na eternidade passada. E um povo firmado nessa convicção, pastor Sandro, é um arauto do glorioso evangelho, não carece de aprovação alheia. É um povo plenamente satisfeito em Jesus. Agora escute. Aí Paulo está falando de Cristo da igreja. Verso 32, e a gente volta para capítulo 1. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Paulo diz, não, eu não estou falando meramente como ter um matrimônio feliz. A gente pode até tirar essas implicações. Eu estou tentando comunicar com vocês a revelação do supremo propósito de Deus, que nós estamos em Cristo. Agora, o que está aqui de maravilhoso? Jesus é chamado de último Adão, por Paulo também, em 1 Coríntios 15, 45. Por quê? Porque a semelhança do primeiro Adão, ele também desejou uma esposa. E assim como o primeiro Adão andou na criação, harmônica, ordeira, nomeou e organizou, mas não encontrou relação, o último Adão veio para a terra para uma criação caótica. E ele saiu chamando as coisas pelo nome correto. Lembra o que o primeiro Adão fez? Então diziam para ele, adúltera, pega em pecado. Ele dizia, não, potencial para ser a minha esposa. Dependente químico condenado ao inferno. Não, matéria-prima para ter comunhão comigo. E ele saiu dando nome para as pessoas, o nome correto. Tratando elas de uma maneira diferente, de uma perspectiva celestial. Aí quando ele conclui o trabalho, assim como o primeiro Adão, ele diz, pai, está consumado. Eu concluí o trabalho, mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Eu encontrei matéria-prima para. Aí o pai fez vir um profundo sono sobre ele, de 3 dias, assim como sobre o primeiro Adão. Mas antes disso, o pai ordenou um soldado romano e disse assim, por favor, tome a sua lança, abra as costelas do último Adão, eu vou edificar uma esposa para ele. E saiu sangue e água. Água é a palavra que nos lava, sangue é a redenção que nos santifica. E quando Cristo levantou do seu profundo sono, ele agora, à semelhança do primeiro Adão, também tinha uma esposa, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E por isso somos chamados o corpo de Cristo. Plenamente abençoados nele, amém? E se a gente seguisse o que Paulo vai dizer em Efésios, nossa mente seria levada às alturas de Deus e a uma perplexidade que no fim de tudo terminaríamos em louvor. Bendito seja! Não tem nem como alcançar, eu não consigo traduzir, eu não consigo ver tudo, mas aquilo que eu vejo arranca louvor dos meus lábios. Amém, meus irmãos? Então voltemos, a primeira bênção espiritual, Efésios 1:4, é eleição. Digam comigo, eleição. Então, primeira bênção espiritual, eleição, ok? Segunda bênção espiritual, verso 5. Pode ir para o 5. Vou esperar porque eu quero que a gente alcance esse entendimento junto. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segunda bênção espiritual concedida àqueles que pertencem ao povo de Deus, à igreja. Adoção. Deus nos escolheu e Deus colocou em nós o seu nome.
fomos adotados. Porque desde que Adão pecou, o espírito de orfandade escraviza os descendentes de Adão. E todos nós, eu e você, já nascemos órfãos, com a necessidade da revelação da paternidade de Deus. Mas em Cristo, nós fomos adotados. E a adoção quebra o espírito de rejeição. Na eleição, nós vencemos a necessidade de aprovação alheia. Na adoção, nós vencemos o espírito de rejeição. Vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais tem pessoas sem o sobrenome do pai no RG. E grande parte da crise da sociedade atual brasileira é a falta de paternidade. Só que em Cristo, nós somos adotados. E temos Deus, não apenas como Senhor soberano, absoluto e Senhor, de fato é, mas como aquele a quem nós podemos dizer, Abba, Pai. E que no dia da angústia e nos pormenores das nossas muitas tribulações, nos pastoreia como um pai se compadece dos seus filhos. Outra verdade, que se ela fosse além da informação e fosse revelação, as pessoas saberiam que você é um cristão bíblico. Eu sei que sou adotado. Pergunta, por que vive escravizado pela rejeição então? E aí nós começamos a depositar esperança. Quem sabe se eu fizer um bom curso, tiver um bom emprego, uma boa profissão, um lugar na sociedade, seguidores do Instagram. E aí a geração de jovens minha fala que quer avivamento. Mas nem venceram ainda o espírito de rejeição. São constantemente vitimizados. O pior são os anciãos, né? Eles envelhecem com a mente de vítimas. São vítimas do universo, da conspiração eterna contra eles. Você conhece aquele tipo de pessoa que para ela tudo é mais difícil? Meu Deus, que canseira, né? Então, irmão, se eu começasse a testemunhar a respeito das muitas aflições da minha vida, algumas eu já disse, você se daria conta, não é por estar num lugar confortável que eu vivo com ousadia e procuro pregar o evangelho para a glória de Deus. É porque essas verdades são internalizadas em mim, à custa de muita angústia. Porque eu perdi meu pai muito cedo. Há 2 anos atrás, eu enterrei meu irmão mais velho, vítima do crack. Eu, Sandro, que já vi milhares de jovens do Brasil serem salvos por intermédio do evangelho pregado pelos meus lábios. Tive que enterrar meu irmão vítima do crack. Eu costumo dizer para as pessoas, eu sou um pastor do tipo chão de fábrica, eu vivo a vida real. E algumas pessoas nos veem pregando com fé e autoridade, e o cara bonito igual eu, jogador caro, acha que a gente é multimilionário, tem uma vida tranquila. Não, querido. É porque eu sou plenamente convicto do que Cristo fez a meu favor. Porque eu sou filho de uma mulher que teme o Senhor, chamada Elisete Pereira. Que no dia do enterro do filho dela, ao invés de ser consolada por mim, estava me consolando. No momento de angústia, eu tive aquele abatimento. Senhor, eu só que tinha um único dependente químico que eu queria ter visto salvo, era o meu irmão. Porque nós somos seres humanos, a gente está vulnerável, a gente é susceptível. Eu me senti profundamente desencorajado. Eu disse, eu não sei se tem valido a pena rodar o mundo. E a minha mãe, que já enterrou o marido, estava enterrando o filho, olhou para mim e falou assim, filho, não deixa o adversário fazer isso com você. Prega a palavra. Ela olhou no fundo dos meus olhos com lágrimas e disse, você quer que esse dia seja menos doloroso para a mãe? Eu disse, eu quero e eu faria qualquer coisa para isso acontecer. Ela disse, por favor, vá pelo mundo e pregue a palavra. Convicção de uma mulher experimentada no sofrimento. Eleição, adoção. Terceira bênção espiritual, verso 7, para a gente ir caminhando. Em quem temos a redenção. Digam comigo, redenção. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o Evangelho da Graça, que é o tema que eu trabalho aqui,
no terceiro capítulo do livro, eleição, adoção, redenção. E na redenção, nós somos livres da culpa. E quais são as coisas que paralisam os homens? Primeiro, por uma falta de clareza de eleição, nós vivemos presos no medo de não sermos aprovados. Lembra que o homem temeu a Deus, não com temor de sabedoria, ele teve medo de Deus. Ele disse, eu se escondi porque eu ouvi sua voz soar no jardim e eu tive medo. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é quando o homem sai da sua posição original de estar diante de Deus. Então, todas as vezes que nós não estamos diante de Deus, nós somos escravizados pelo medo. E o medo nos paralisa. Então, o medo nos paralisa porque não temos clareza de que Deus nos elegeu mesmo na multidão dos nossos pecados. Que essa eleição é soberana. E depois, nós somos, então, paralisados ainda mais profundamente, porque o medo produz a rejeição, e nós temos um senso de vitimismo, que todo mundo nos odeia, nos persegue, está contra nós, porque não recebemos adoção. E por fim, por falta de clareza da redenção, a culpa das nossas muitas mazelas nos esmaga diariamente. E aí temos uma igreja morna, que não é doxológica, presa no medo, na rejeição e na culpa. Mas na redenção, nós somos libertos da culpa, porque o escrito de dívida que nos era contrário, Cristo cravou na cruz do Calvário, Colossenses 2, 14 e 15. E aí somos livres da culpa. E naturalmente, ao invés de sermos movidos por culpa, nós somos movidos pelo arrependimento, que é a tristeza segundo Deus pela multidão dos nossos pecados, mas que ao mesmo tempo que somos entristecidos e constrangidos pelos nossos pecados, nós temos o encorajamento de que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Somos livres do medo, livres da rejeição e livres da culpa. Diga comigo, eleição, adoção, redenção. As 3 primeiras bênçãos espirituais. Na verdade, a gente pode explicar isso de uma maneira à luz da antiga aliança, para entendermos isso. Leandro, mas eu tenho tantos problemas, eu me sinto tão culpado, eu não sou perfeito. Nem eu. É por isso que quando um pecador arrependido no primeiro pacto queria perdão, ele tomava um cordeiro e apresentava um cordeiro ao sacerdote. E aí o que o sumo sacerdote fazia quando recebia o cordeiro? Ele fazia isso aqui, ó. O que ele está fazendo, gente? O que ele está fazendo? Examinando o cordeiro. Escute, se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era perdoado e aceito de volta na comunhão. Qual é a verdade do evangelho da graça? É que, assim como o sumo sacerdote, Deus examina o cordeiro, não o pecador. É por isso que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Senhor, eu não sou perfeito. Eu sei, mas o Cordeiro entregue por você é. Agora, essa coisa tão maravilhosa que é chamada de Evangelho da Graça, que poderíamos aprofundar, é a introdução do Evangelho. Então nós precisamos glorificar a Deus, bendizê-lo, estarmos firmados nessa verdade, relembrarmos essa verdade uns aos outros, pregarmos o Evangelho para nós mesmos. Faça isso, eu faço isso, eu prego o Evangelho para mim mesmo. Muitas vezes eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo. Eu preciso me evangelizar. Vou para frente do espelho e falo, Leandro, você precisa ouvir o Evangelho. Aleluia! O Evangelho não é uma coisa que você escuta no começo da caminhada e o abandona. O Evangelho conduz a vida cristã. O Evangelho não é o beabá do cristianismo, o Evangelho é o fundamento do cristianismo, enquanto notícia singular. Mas então, quando nós entendemos isso, aí é que a gente começa a conversar sobre a vocação da igreja. Aqui nós estamos falando da natureza, o que a igreja é, um povo eleito, adotado e redimido. Aí surge a pergunta, por que Deus graciosamente nos elegeu, adotou e redimiu? Aí a gente chega no verso 9, gente, por favor, a 4ª bênção espiritual. E no verso 9, nós lemos, fazendo-nos conhecer, leiam para mim, Nova Vida, o mistério da sua vontade. Então escute,
por que Deus nos elegeu, adotou e redimiu? Porque Ele deseja revelar a nós a sua vontade. E aqui nós começamos a separar crentes carnais, crentes infantis, de crentes espirituais e crentes maduros. Porque crentes maduros nunca deixam de bendizer ao Pai pela eleição, adoção e redenção, mas eles já estão no estágio constante de procurar conhecer plenamente o mistério da vontade de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Olha só, né, os pregadores aí, falsos pregadores, eu podia ficar floreando em cima desse texto, tem um mistério aqui, valeu. Vou desenrolar um manto aqui, hein? Vou falar, hein? Vou falar. Tem uns caras, né? Você pegou, né, Sandro? O Sandro é meu amigo já desde a eternidade passada. Faz uns 40 dias que a gente conheceu, mas fechou. Sabe quando fecha? É um perigo, irmão. É um perigo, irmão. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque me angustia. Deus já nos revelou a sua vontade. Não vai vir um pregador. Eu não vim aqui hoje, nessa manhã, dizer, gente, eu tenho uma revelação que ninguém teve. Não. Agora deixa eu instigar vocês. Quanto tempo você gasta com as sagradas letras de Deus? E você fica numa situação difícil quando está escutando um cara que é ex-dependente químico, órfão de pai, criado na periferia, que tem a 6ª série do colegial e que torce para o Paraná Clube, que está na série D. Tribulação, que eu devo ter dito já da outra vez, que eu até tenho orado, Senhor, por que tanto sofrimento para o teu servo? Aleluia. Agora escute, ouçam. Qual é a vontade de Deus? Lógico que a gente pode explanar, mas eu vou centrar, redundante, no ponto central da vontade de Deus, que é uma família que desfrute em plenitude de quem Deus é. 1 Coríntios 1,9, Paulo diz, fiel é Deus que nos chamou para a sua comunhão. Gente, uma coisa gloriosa, o Deus triuno, perfeitamente satisfeito em si mesmo. Deus não tinha carência de adoração, tá? Uma coisa em Apocalipse, para nos ensinar, a primeira visão que João tem do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 4, ele descreve a sala do trono, os 4 seres viventes, 24 anciões, miríades e miríades de anjos o adorando. Sabe quem não está ali? A raça humana. Sabe uma das verdades que João está dizendo? Não, vocês não são o centro da história. Deus não é carente de adoração. Tem gente que acha que Deus tem uma crise de identidade e ele fica dizendo, vai, diga que eu sou santo, vai, diga que eu sou bonzão, que eu estou me sentindo mal aqui, estourou a corda do Miguel, desafinou o louvor. Não, gente. Deus não tem carência, ele é amado por seu filho de uma eternidade a outra. Ele é adorado por todas as miríades de anjos, seres viventes que a gente nem sabe bem o que é. Só que de uma maneira tão misteriosa e tão alta, que eu não consigo explicar, e que as Escrituras não se empenham em explicar, Deus escolheu você e eu para participar disso que acontece naquela sala do trono celestial. Eu sou jogador caro, irmão. Esse cara não entende por que eu estou no aeroporto aqui, ó. Nem encosto o calcanhar, né? Porque jogador caro, tá ligado que tem a passada, né? Aleluia, gente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu até vou dizer aqui depois. Tem retiro de carnaval, essas coisas aqui, pastor? Não. Retiro de carnaval, essas coisas? Não tem tiro, nenhum retiro. Me chama quando tiver um retiro, que daí eu quero mostrar para os garotos como é que funciona o negócio. Eu parei de jogar agora, eu só me apresento, aleluia. Mas vamos para frente a gente concluir. Então qual é a vontade de Deus? É ter uma família. É ter um povo, a igreja, que desfruta dessa relação. Mas tem uma exigência. Olhe para mim. Como eu posso desfrutar da relação? Ou melhor dizendo, qual é o tipo de comunhão que Deus anseia compartilhar comigo? O texto de 1 Coríntios, já citado por mim, diz o tipo de comunhão. É a comunhão que o pai tem com o filho. Então, assim, dito em palavras bem claras, Deus deseja que você e eu, a igreja, o seu povo, desfrute do mesmo tipo de relação que Jesus tem com ele. É um negócio assim que nem toda a eternidade talvez seja suficiente para isso. Jesus disse assim, ó, a vida eterna é essa, que vocês conheçam a Deus. Sabe por quê?
é porque só a eternidade é suficiente para o conhecimento pleno de Deus. Aleluia? Agora, como que eu vou desfrutar do mesmo tipo de relação que o filho tem com o pai? É por isso que a gente tem a quinta bênção espiritual. Versículo 13. E aí a gente vai concluindo a reflexão. Verso 13. Então, quarta bênção espiritual, revelação da vontade de Deus. Para você que está anotando. Eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus. Ok? Qual é a vontade de Deus? Que desfrutemos do mesmo tipo de relação que Cristo tem com o Pai. A igreja é chamada para isso. Agora, uma coisa precisa acontecer. Verso 13, por favor. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o... Leiam para mim, Nova Vida. Espírito Santo da promessa. Então Deus nos adotou, nos elegeu, adotou, redimiu, revelou sua vontade e nos deu o seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito é aquele que de glória em glória está nos transformando à imagem do Filho de Deus, a fim de que possamos desfrutar do mesmo tipo de comunhão que Cristo tem com o Pai. A quinta bênção espiritual é o Espírito Santo prometido. E aqui Paulo não tem em mente a capacitação do Espírito para a pregação do Evangelho, como em Joel 2, há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, jovens visões e os filhos profetizarão. Então quando o Espírito cair em Pentecostes, Pedro se levanta e diz, não, esses homens não estão embriagados, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, eles estão cheios do Espírito Santo e eles começam a traduzir o Evangelho. Quem estava na conferência lembra que eu falei sobre a necessidade de traduzirmos o Evangelho para a língua dos homens do seu tempo. Alguém lembra disso ainda? Eu bati nessa tecla por muito tempo, e é uma tecla importante, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo tem em mente a promessa de Ezequiel 36, que Deus disse, eu fiz um pacto com vocês e vocês anularam a minha aliança, mas agora eu vou imprimir a minha lei no coração de vocês. Aí como? Ele diz, eu derramarei sobre vocês, Ezequiel 36, 27, o meu Espírito, e vos darei um novo coração, novo nascimento, e um novo espírito, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. De maneira que o Espírito está progressivamente, de glória em glória, 2 Coríntios 3,18, ou de glória crescente, uma glória que está aumentando, num processo de conversão e santificação, até que um dia seremos plenamente transformados à imagem de Jesus e desfrutaremos do Pai como Jesus desfruta. Aleluia! Então são as bênçãos espirituais, mas como eu disse no começo, e eu não poderia terminar sem relembrar, sempre que compartilho isso eu tenho o mesmo sentimento que Paulo. Quanto mais eu aprofundo nesse texto, mais eu tenho esse sentimento. O que são as bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo Jesus, a fim de que pelo seu Espírito nos tornemos e cumpramos aquilo que Deus nos criou para ser e fazer. Há uma missão a ser cumprida. Amém? Mas aí Paulo compartilha isso e ele tem uma necessidade, qual ele diz, eu ensinei, mas eu preciso orar para que vocês recebam iluminação do entendimento. Gente, quão bom seria se eu pudesse só fechar a Bíblia, pastor Sandro, e pronto. Todos entenderam eleição, adoção, redenção, revelação da vontade e o papel principal do Espírito, que não é capacitação, é regeneração do coração e depois capacitação. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Que o Espírito vem sobre os discípulos em Atos capítulo 2, o texto conhecido, célebre. Mas o que João 20 relata? Uma coisa estranha que Jesus fez. Jesus ressurreto, ele chama os discípulos, João 20, antes de Atos 2, eles ficaram 10 dias pelo menos no cenáculo, e ele faz isso aqui sobre eles, ó. Assopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Pergunta, os discípulos receberam o Espírito Santo em João 20 ou em Atos 2?
Resposta, Atos 2 é empoderamento. Jesus fala uma coisa para Pedro, ele diz, agora você vai se converter. Uau, agora, meu Deus do céu, né? Então você convertido, fortaleça seus irmãos. Escute, sabe por que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo? Porque quando Deus terminou de formar o homem do pó da terra, Deus fez o quê? Soprou o Espírito da vida. Aleluia? Só que o pecado corrompeu a imagem de Deus em nós. Então Jesus estava recriando aqueles homens, ao soprar sobre eles e dizer, eu vim devolver o que vocês perderam no Éden. Recebam o Espírito Santo. E o coração deles começa a ser transformado. Aí ele diz, e agora fiquem na cidade, vocês serão revestidos de poder, porque há uma vocação, e ela é anunciar o glorioso propósito de Deus a toda criatura. E a igreja é esse veículo escolhido por Deus. Você, eu, todos aqueles que estão em Jesus, são escolhidos por Deus para esse santo ministério. Pregar o evangelho ao mundo. Amém? Então, Paulo ora e diz, Senhor, no verso 17 e 18, ilumina os olhos do entendimento do seu povo. E é uma coisa interessante, pastor Sandro, na nossa conclusão, que eu tenho ensinado esse texto há pelo menos 17 anos. E eu, quando li o versículo 15, aprendi uma coisa. Paulo diz, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, eu não cesso de orar por vocês. E graças a Deus, Paulo escrevia suas orações. Aleluia. Porque você não sabe se ele está pregando, já cantando ou orando, porque tem tanta riqueza revelada de Deus. Negócio assim. Né? Que Deus nos dê pregadores, que Deus nos dê músicos, que a gente não sabe dizer se já começou a pregação, porque a canção é tanto a escritura cantada, que a gente não sabe dizer se a oração é a pregação, é louvor, porque a gente ora tão alinhado com a vontade de Deus, que quando a gente está pregando, dá uma vontade de orar, porque a gente já não sabe se já não está na hora de orar, porque a pregação vai aquecendo o nosso coração e nos convencendo da verdade de Deus. Aleluia! Uma igreja viva, pneumodinâmica, gerada, congregada, empoderada pelo Espírito Santo, doxológica, voltada exclusivamente para a glória de Deus, logocêntrica, centrada em Cristo e nas Escrituras. Um povo eleito, adotado, redimido, que conhece a vontade de Deus e que carrega o seu Espírito. Então, nada menos do que isso pode nos satisfazer. Aí Paulo diz, eu não cesso de dar graças, e eu tenho orado a mesma coisa. Olha que coisa curiosa, Paulo disse, eu tenho tido uma única oração por vocês. Quando eu vou para o meu caderno de oração e eu olho lá os Efésios, eu digo, Senhor, ilumina os olhos do entendimento deles. E ele diz, então no outro dia eu volto, eu não tenho uma nova oração. Porque uma coisa que me chama a atenção nas orações apostólicas é que elas nunca trazem a palavra mais. Porque nenhum apóstolo, conhecendo o mistério de Deus, consegue pedir mais alguma coisa. E eu tenho uma coisa comigo para compartilhar como irmão em Cristo, não como alguém especial. Eu fui gloriosamente salvo no dia 24 de março de 2001 e nunca consegui pedir, Deus me dá isso. Todas as minhas orações sempre foram graças a Deus por Jesus Cristo. Eu era cego, perdido. Eu me lembro de minha vozinha, líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus, a irmã do Coque, bagulho forte. Cantando aquele antigo hino, ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E as lágrimas escorriam pelos olhos da minha avó, e eu estava interessado em cheirar a cocaína que tinha na cidade dela por causa do porto. Mas por vezes eu ia perdendo a vontade, eu não sabia explicar, Sandra. Eu falei, eu quero a cocaína. Mas o louvor da minha vozinha. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E aquilo ia me tirando o desejo pelas drogas. Eu dizia, cara, que droga! Eu queria droga.
De maneira que no dia que o Evangelho iluminou meu entendimento, eu fui instantaneamente transformado. Eu tenho trabalhado com clínicas de recuperação, eu não sou contra, não me entenda mal. Mas comigo foi diferente. Eu fui salvo. E no outro dia, eu só queria uma coisa. Eu precisava contar para todas as pessoas o que Cristo havia feito. Sabe o resultado? 4 ou 5 dos meus antigos amigos de drogadição são pastores da nossa comunidade hoje. Porque eu voltei e disse, caras, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eles falaram o quê? Eu disse, eu fui salvo. Como é que é isso? Eu disse, eu não sei, mas uma coisa aconteceu no meu interior. E vocês precisam ouvir isso. E os caras, parem com isso, cara. Eu disse, não. Semana que vem vai todo mundo no culto comigo. Eu até brinco que eu tenho uma queixa com Deus. E eles foram salvos. Eu comecei a discipular. Eu nunca pude ser um crente de banco. Porque eu já não me preocupava mais comigo, Sandro. Eu olhava para eles e dizia, cara, eu preciso falar para eles o que o pastor está pregando. Mas nem eu estava entendendo. Mas dentro de mim eu sabia, eu preciso cuidar deles. Aí depois eu descobri, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então que essa igreja aqui seja também uma igreja que apacenta as ovelhas do Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero orar como Paulo orou.